E já começando aqui, especificamente, a dizer a vocês a diferença, né? Existe diferença, Lavínia? Às vezes você fala ferida crônica, às vezes você fala ferida de difícil cicatrização. Existe diferença entre uma e outra? Qual é o conceito, né, de uma e da outra? A gente vê, ó, em muitos livros, esses livros, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, tem muitos conceitos de feridas crônicas, especificamente. E as feridas crônicas, elas são feridas que, dependendo do autor, né, dependendo do pesquisador, ele vai dizer que é a ferida, aquela ferida que passa de 30 dias, aquela ferida que passa de 6 semanas de cicatrização. Então, normalmente, está atrelada com um tempo de cicatrização. A gente, quando vai tratar a ferida aguda, a ferida, ainda está 30 dias, antes de 30 dias, ainda é uma ferida aguda. Escoriação é uma ferida aguda, né? Uma ferida operatória, uma ferida aguda. Então, tá lá, menos de 30 dias é uma ferida aguda, e mais de 30 dias é uma ferida crônica. Aí tem outros autores que dizem 6 semanas, ao invés de dizer 30 dias, de 6 semanas. Então, se passou de 6 semanas, é uma ferida crônica, né? Não é mais uma ferida aguda. Só que, gente, o consenso internacional hoje trata muito como ferida de difícil cicatrização. E a ferida de difícil cicatrização, especificamente, a gente pode ter uma diferença sim. Não necessariamente a gente vai dizer que a ferida é uma ferida de difícil cicatrização por causa do tempo de abertura dessa ferida, tá? A ferida de difícil cicatrização é aquela ferida que não seguiu o curso natural de cicatrização. Então, se eu tô com um paciente que ele tá há 5 dias de ferida aberta, tá ali no processo inflamatório, quais são as fases da cicatrização? Bora lá recapitular. Processo inflamatório, né? A primeira fase da cicatrização é a fase coagulativa, depois fase inflamatória, depois fase proliferativa e depois a fase de maturação do tecido. Então, ali naquela primeira fase, a fase coagulativa, é assim que acontece a ferida, entende? Depois de 5 dias, ela não vai estar mais aquela fase coagulativa ali. A fase inflamatória normalmente leva até uns 7 dias. E aí, no caso da gente estar com a ferida, por exemplo, que ela está ali uns 10 dias de ferida aberta, e aí a gente ainda tem sinais de inflamação nessa ferida, com 10 dias de ferida aberta, a fase inflamatória ela pode estar um pouquinho mais prolongada, a gente já acende o alerta ali. Então, essa ferida tem uma fase inflamatória mais prolongada, e ela está começando a ficar com muito esfacelo, está piorando esse esfacelo, está aumentando de tamanho, então a gente tem sinais que a ferida está ficando estagnada ou que está piorando. Então, está aumentando a quantidade de exudato, está aumentando o esfacelo, está aumentando o tamanho dessa ferida. Eu já vou entender que essa ferida não está seguindo o curso natural de cicatrização, o curso normal de cicatrização. Então, se essa ferida já não estiver seguindo o curso normal de cicatrização, mesmo que ela não tenha 6 semanas de ferida aberta, a gente já pode classificar ela como uma ferida de difícil cicatrização, porque é uma ferida que não está respondendo, né, ao tratamento. E ela pode estar estagnada. Com 10 dias ela já estagnou, com 15 dias ela já estagnou, a gente já vai tratar ela como sendo ferida de difícil cicatrização. E as feridas de difícil cicatrização, a gente tem no consenso internacional de que qualquer ferida estagnada e qualquer ferida que seja uma ferida de difícil cicatrização, a gente vai tratar como tendo biofilme, mesmo que a gente não tenha esse diagnóstico, tá? O que está impedindo aqui, Lavínia, o processo de cicatrização? Estagnou, já há vários dias eu continuo trocando essas coberturas, continuo trocando curativo, continuo colocando coberturas de alta tecnologia, tá tudo certo com o meu tratamento, mas estagnou e eu não sei mais o que fazer com essa ferida. E acontece muito, né? O que está atrapalhando esse processo de cicatrização? Mesmo que você não saiba especificamente o que é, mesmo que você não tenha o diagnóstico do biofilme, mesmo que você não esteja enxergando a matriz extracelular ali do biofilme no leito da ferida, você vai tratar como ferida que tenha biofilme. Então, vai sim fazer protocolo de tratamento para essa ferida, como se essa ferida tivesse biofilme, mesmo que a gente não tenha o diagnóstico certo. Então, ferida de difícil cicatrização, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no protocolo de biofilme. E aí, a gente tem nos 3 passos que eu vou falar para vocês daqui a pouco, nos 3 passos a gente tem justamente o passo a passo para poder fazer esse tratamento do biofilme também, porque isso é essencial para qualquer tipo de ferida, e principalmente as feridas de difícil cicatrização, certo? Então, quando a gente pensa, que a gente fala muito isso nessa questão de ferida crônica, né? São 3 passos para tratar a ferida crônica, a gente já pode pensar em ferida de difícil cicatrização. Toda ferida crônica é uma ferida de difícil cicatrização? É uma ferida de difícil cicatrização. Só que aquela ferida crônica que a gente já estudou dentro dos livros e que é a ferida crônica
crônica é classificada somente quando ultrapassa 6 semanas ou 30 dias, dependendo do autor, 6 semanas de ferida aberta. Não necessariamente vai ser esse mesmo conceito a ferida de difícil cicatrização, que aí a ferida de difícil cicatrização pode vir antes disso, sendo que o biofilme, por exemplo, ele pode ser formado em 72 horas, em 3 dias. Então, se 3 dias da ferida aberta já se formou um biofilme ali e estagnou essa ferida, ela vai ser uma ferida de difícil cicatrização, certo? Então, a gente já vai tratar diferente. E por que eu estou falando isso? Porque que é importante, né, esse conceito, vocês entenderem tudo isso. Gente, quando a gente entende que a ferida, ela pode estar estagnando e ela pode estar se tornando uma ferida de difícil cicatrização nesses primeiros dias, nesse primeiro momento, um momento crucial, que a gente está achando que a ferida ainda é uma ferida aguda, se a gente identificar logo precocemente, o paciente não fica aí 10, 15, 20 anos, 40 anos com a ferida aberta. Simplesmente, se a gente tiver profissionais que são capacitados e que lá atrás, nesse primeiro momento da ferida que começou a estagnar, se o profissional ele já fizer a intervenção nesse primeiro momento, ele evita muita coisa. Evita que o paciente fique anos com a ferida aberta. E aí, sofrendo o paciente, você sofre porque você não vai ter resultado, o paciente ele não vai ver resultado na ferida dele, não vai te indicar para outra pessoa, você não vai conseguir manter o seu negócio também, os seus atendimentos domiciliares. Por quê? Porque você vai fazer disso a sua vida, você vai se libertar dos plantões, você vai se libertar da sua vida tão corrida e difícil da enfermagem, né? Como é que você vai sustentar o seu próprio negócio? Tendo resultado. E para você ter resultado, você vai precisar entender qual é o processo do paciente. Você vai precisar agir exatamente naquele primeiro momento que já acendeu o alerta de que, olha, aqui essa ferida está estagnando. Então, aqui eu já vou logo resolver o problema. Ao invés de eu estar esperando, né, muito tempo, inclusive isso a gente orienta muitos pacientes, principalmente pacientes diabéticos, né? Abrir uma ferida, já vem logo para a gente conseguir, para já tratar. Porque eles ficam tentando tratar em casa, tentando e nada, né? Não consegue. E aí, quando vem para a gente, já vem 2 meses, 3 meses de ferida aberta, não é verdade? Chega com 2 anos, né? Com muito tempo já, que já passou por muita gente e ninguém consegue tratar. E isso é muito comum e é por isso que eu tô aqui. Esse é um dos meus propósitos, é justamente esse. Por quê? Porque eu já pego muito paciente, gente, vindo de outras pessoas que não conseguiram tratar. E o meu propósito de vida é esse, eu consegui fazer com que vocês saibam, né? Aprendam a tratar qualquer tipo de ferida e que sejam referência na região de vocês, porque o paciente precisa disso e a gente na enfermagem também precisa disso. A gente precisa se libertar. Ó, ferida cavitária de 90 dias aberta. 3 meses a ferida já está aberta. Então, você já começa o processo já com a ferida de difícil cicatrização. Então, já começa com os 3 passos, viu, Aline? Que eu vou mostrar aqui para vocês também. Então, os 3 passos já vai precisar ser aplicado aí nessa ferida, por exemplo, né? Que a Aline está falando aí. Então, a gente tem essa tendência, né, de só receber paciente desse jeito. Por quê? Porque existem muitos profissionais que ainda não entenderam como é a essência, né, do tratamento de feridas, o olhar clínico ao paciente. E aí, quando a gente vai ver, o paciente já passou por vários profissionais e os profissionais, eles não estão conseguindo resolver o problema do paciente, né? E aí, quando chega pra gente, tá assim, né, difícil. E a gente já inicia o protocolo.